Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 12 de agosto, sábado da 18ª semana do Tempo Comum. Estamos assim concluindo essa 18ª semana do Tempo Comum. Já estamos assim vivenciando a semana da família, o qual invocamos assim a bênção desse Deus Todo-Poderoso sobre todas as famílias. Hoje celebramos a memória de Santa Joana Francisca de Chantal. E convido toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de Mateus no capítulo 17, versículo 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataque tão forte que muitas vezes cai no fogo e na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou o demônio e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tivesse fé do tamanho de uma semente de mostarda, direi a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, os discípulos de Jesus só poderão ajudar os homens a discernir a realidade e dizer a palavra transformadora se estiverem assim plenamente convictos de que Deus quer realizar uma sociedade justa. Então veja que a oração exprime a união íntima com Deus e com o seu plano, porque Deus pode desalienar o homem vencendo o mal. Os discípulos que estão iniciando o trabalho de continuar a obra de Jesus falham nas primeiras tentativas. O motivo é a falta de fé, ou seja, não acredita que o poder de Deus se expressa através da ação concreta deles. Considerar impossível a desanimação dos homens é não acreditar no poder de Deus que age na pessoa de Jesus e em nós. Os discípulos viram-se em situações idênticas às de Jesus e foram solicitados para fazer milagres como Jesus fez. A missão dos discípulos correspondia àquela do Mestre e deveria ser realizada, tornando-o como modelo. Contudo, nem sempre eles foram capazes de realizar a contento a tarefa recebida. E Jesus explicou o porquê não era suficiente, ou seja, não era eficiente. A ocasião surgiu quando alguém trouxe o filho para ser livre de uma terrível possessão demoníaca. Os discípulos não foram capazes de expulsar o demônio, e assim o pai teve que recorrer diretamente a Jesus, que realizou o milagre desejado. Quando se viu a sós com o mestre, os discípulos perguntaram porque foram assim tão impotentes para expulsar o demônio. Ao que Jesus respondeu, sem rodeios, porque vocês têm uma fé demasiado pequena. O que teria acontecido com os discípulos? Talvez não tivesse muito convencido de que era capaz, ou desconfiasse do próprio poder ao se encontrar diante das situações concretas. Ter fé ou não ter fé? Essa é a questão que podemos assim refletir nesse evangelho de hoje. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o fato dos discípulos de Jesus não ter curado o menino epilético porque não tinha fé, nos leva a pensar também na nossa situação em relação a ter ou não ter a fé. Será que estamos conseguindo fazer milagres em nome de Jesus? Será que estamos conseguindo alcançar o que buscamos? Será que acreditamos mesmo que Deus age com poder por meio de nós?
Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos ter consciência de que o Senhor espera apenas a nossa confiança para poder fazer os milagres que precisamos. Hoje também nós enfrentamos muitos males que são comparáveis às epilepsias daquele menino. Além das enfermidades por causa da pandemia da Covid, qual enfrentamos recentemente e ainda passamos por sequela, nós também enfrentamos também aquelas que atingem a nossa alma, como a depressão, o desalento, a prostituição, a dependência das drogas que destrói as famílias, todas originárias da nossa experiência com as dificuldades do mundo atual. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, o próprio Jesus nos garante que, se tivermos fé, mesmo que seja bem pequenina como uma semente de mostarda, poderemos fazer proezas e alcançar as coisas que nos parecem impossíveis. Como os discípulos de Jesus, nós também somos chamados a profetizar, somos chamados a curar, a libertar da epilepsia contemporânea aquelas pessoas que caem no fogo, ora se afoga nas águas da existência. E se temos fé em Jesus, com certeza nós também poderemos assim dar ordem às montanhas que tentam nos desanimar. Nada então nos será impossível realizar. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a fé com que nós acolhemos o povo carente, doente e sofredor e que precisa de Jesus é o termômetro que tenhamos assim o não sucesso no nosso ministério. Vale muito mais a fé com que nós rezamos pelas pessoas do que nós, mesmo assim, com as pessoas que esperam de nós. Então, somos apenas portadores da graça de Deus. Precisamos acreditar que Ele age por meio de nós para que não afirme como naquele tempo, ou gente sem fé e perversa. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você acredita no poder de Jesus quando você ora por alguém, quando você reza por alguém? A oração que você faz por alguém é em nome de Jesus ou está baseada na sua fraqueza humana? Você tem tido coragem de orar pedindo cura e libertação para aqueles que se aproximam de si? Por quem você precisa orar neste momento? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que, na qualidade de discípulo do seu Filho Jesus, queremos inspirarmos na coragem inabalável de tantos santos e santas assim que profeticamente denunciaram essa prepotência dos grandes, expressar a sua fé no seu Filho Jesus. Nos encorajemos também a vivenciarmos com dignidade esse seguir Jesus. Aproximar-se dele cada vez mais, para que possamos assim juntos vivenciarmos a grandeza da oração, sobretudo expressando a nossa fé verdadeiramente desde o nosso coração. Assim seja. Amém. Então desejo a você, meu irmão e minha irmã, um santo e abençoado sábado e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.